som. E aí, tá dando eco agora ou não? Tá normal? Dalila, deu um. Não tem eco, né? Provavelmente é algo do Emanuel, né? Talvez da conexão dele, alguma coisa nesse sentido. Aqui, para mim, eu não escuto mais o meu eco e vocês estão dizendo que não estão escutando o eco. O eco. Eu vou aguardar então o Emanuel enviar a solicitação. E daí eu vou aceitar. Muito bem. Visualizar. Deus abençoe, Márcio. Muito bem. E aí, deu certo? Deu certo, eu não estou escutando mais o eco. Tá bom. Então aqui também não tem eco não. Vamos lá. Vamos ver se o pessoal aí também responde. Responde aí se tem eco, se não tem. Parece que não, né? Algumas pessoas que já entraram disseram que não tem eco mais. Beleza. Então, vamos seguir. Perdeu um pouco, perdeu a parte que eu estava explicando sobre o porquê de um direito canônico, de um direito penal e tudo mais. Então a gente faz de novo, né? Não tem problema. Então, o pessoal também que estava no meu aí vai entrando aos pouquinhos, a gente vai pegando. Perfeito. Então você quer falar aí, explicar o Sim, porquê? sim. Eu estava acompanhando um pouco o que você estava dizendo, né, quando voltei aqui, sobre a importância extrema que é um direito penal na igreja. Né? E talvez algumas pessoas tenham aquela visão, né, da Inquisição, de que a igreja perseguia as pessoas, né, toda aquela farsa que foi colocado na mente ali depois do iluminismo, né, toda aquela época. E nós temos consequências ainda hoje. É claro que é um tema espinhoso, mas eu vejo que com essa reforma, e, claro, desde o Código de 1983, nós já temos uma visão mais renovada do direito penal na igreja. Né? Uma visão mais pastoral, de acordo com a misericórdia e a justiça. Interessante que essa é a motivação do Santo Padre, né, Manuel? O Santo Padre deixa muito claro para nós a conciliação da misericórdia e da justiça. E me vem agora, né, à mente, a lembrança daquele ícone do Pantocrátor, que é o Cristo do Sinai, que está num mosteiro ortodoxo, construído exatamente no Monte Sinai. E essa pintura, esse ícone belíssimo, ele tem o Cristo, ali o Pantocrátor, a palavra Pantocrátor, né, aquele que é o dominador de tudo, né, o todo-poderoso, Pantocrátor, aquele que domina tudo, aquele que rege tudo, que governa tudo. E ele possui exatamente dois aspectos da sua face. A sua face direita, do seu lado direito, né, do lado direito, é uma face que expressa a misericórdia. Mas, do lado esquerdo da face de Cristo, né, há um aspecto da justiça. Ou seja, ele não, do lado direito ele está
com o olhar dócil, com o olhar brando, com o olhar misericordioso, mas a face do lado esquerdo expressa a justiça, né? Ele está como que irado, né? O Cristo está irado, no sentido de que reprova totalmente o pecado, mas acolhe o pecador. Então, o sentido, vejo que os ícones, eles podem nos ajudar muito, né, na compreensão não apenas da mística, mas também do aspecto jurídico da igreja, porque a igreja ela tem um direito canônico, a igreja tem um aspecto jurídico, e nós vamos perceber que essa dimensão jurídica foi instituída pelo próprio Cristo. Mas nós não podemos perder, e é exatamente isso, Manuel, que eu quero retomar aqui, de acordo com este moto próprio do Santo Padre, o Papa Francisco, né, de ressaltar justamente esta misericórdia e esta justiça de Cristo, porque onde há o convívio humano, onde há a presença do ser humano ali, existem os erros. Existem os erros. Então, como a igreja vai sanar os delitos? Como a igreja vai restituir a justiça? Vejam que não é só uma questão de punição, mas é uma questão de restituição da justiça, de aplicação da justiça com a misericórdia, de restituição dos delitos, dos crimes, dos delitos, nós chamamos de delitos, e também para que a pessoa que comete o delito, ela seja reintegrada na igreja. Claro que nós vamos ver toda essa dimensão da punição, e o Código de Direito Canônico nos apresenta isso, o direito penal nos apresenta as punições para cada delito. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, Emanuel, você podia tratar aqui, a gente podia tratar, que, de uma certa forma, esta reforma do livro 6 do Código de Direito Canônico é como que uma retomada, claro, sem dúvida, em termos atuais, né, diante das circunstâncias atuais do nosso tempo, mas que o Código de 1917 como que fez melhor. Né? Ele conseguiu se adaptar ao seu tempo e descrever ali os delitos, de apontar os delitos, de até ser minucioso em relação aos delitos do seu tempo, e agora essa reforma vai retomar, portanto, essa inspiração, podemos dizer assim, que o Código de 1917, o Código Pio Beneditino teve, para os erros da sua época, e agora o novo Código da Igreja faz uma reforma para que os delitos, os erros, também sejam contemplados ali, e de uma forma sistemática, organizados para que a Igreja restitua a justiça, haja com misericórdia, puna, mas também não se esqueça que a punição ela tem um sentido medicinal, e isso é muito importante no direito penal. Deve ficar muito claro isso para nós, que o direito penal na igreja, ele tem essa dimensão medicinal, ou seja, é para a salvação das almas, mesmo que a pessoa que cometeu o delito, nós chamamos de delinquente, nessa linguagem penal, chamamos de delinquente, para que o delinquente tenha a sua alma sanada. É claro que nós vamos perceber, por exemplo, na questão da pedofilia, que é algo que a igreja está acirrando mesmo, né, fechando o cerco, e esta reforma também vem nesta linha, que começa lá com Bento XVI, com o Papa Bento XVI, e agora o Papa Francisco retoma com uma grande força, né, com uma tolerância zero em relação aos crimes de pedofilia. Então nós vamos perceber que essa reforma é muito importante e é um tema muito atual, e deixando então essa linha de raciocínio, o Emanuel então vai dar o seu parecer.
Essa parte que é preciso unir, né, a misericórdia e a justiça, eu acho que ela, dentre outras tantas coisas, mas é essencial. E tanto é essencial que a primeira mudança no primeiro cânon foi relativa a isso, né? Ele inseriu um parágrafo lá, onde só existia um parágrafo, agora tem dois, né, no cânon 1311, justamente um cânon que fala que a igreja, antigamente o cânon falava só que a igreja tem direito de punir com sanções criminais, né, com sanções aos fiéis. E depois, agora ele inseriu um outro parágrafo, até longo, justamente para poder falar que existe essa questão da misericórdia, né? E tendo essa questão da misericórdia e da punição, da justiça, que essas duas coisas precisam andar juntas. A gente tem uma tendência já há algumas décadas, por causa de ideologias e tudo mais que foi entrando, de que, todo mundo já ouviu isso, Deus é misericórdia, né? E Deus é misericórdia, realmente, né? Só que a misericórdia ela deve andar junto com a justiça. Inclusive, não existe misericórdia sem justiça, assim como não existe justiça sem a misericórdia divina, né? E é preciso constar isso, porque senão a gente fica só nessa coisa da misericórdia, 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 e esquece que não dá para a gente fazer qualquer coisa, né? Deus perdoa, desde que haja arrependimento. Isso não há dúvida. Mas aqui nós estamos lidando com outras questões. Nós não estamos falando de foro interno, nós estamos falando de foro externo, né? Que é o que o código pode legislar, que a lei eclesiástica pode legislar assim. Então nós estamos falando de foro externo. Para para a gente não ficar nessas termos técnicos, foro interno é aquilo que você, vamos dizer, que você vai lá e confessa, né? É uma coisa interna sua que não está externalizada. O foro externo é aquilo que leva um delito mais claro, algo assim, né? Que é externalizado, que pode ser... A igreja não pode ir lá e penalizar um pecado seu, que é simplesmente pecado e não é um delito canônico, mas pode penalizar por um delito. Um aborto, ou qualquer outra coisa, né? Alguma coisa que seja passiva de censura, de suspensão, o que quer que seja. Então, acho que, para começar, ele tentou, nesse parágrafo que ele inseriu, colocar justamente essa ideia e deixar muito claro isso, que sempre foi claro para quem estudou direito canônico, mas para quem pega o código e lê, não estava tão claro assim, né? E ele já inseriu logo no primeiro cânon sobre o assunto, que é para não deixar dúvidas. E eu acho interessante que tenha sido o Papa Francisco a fazer isso, porque é algo que, pelo menos na mídia, dentro do senso comum, é algo que se esperava do Papa Bento XVI. Né? Essa coisa mais teologicamente clara, né? Essa coisa bem alemã mesmo, de deixar tudo bem claro, bem óbvio, bem explicado antes de começar qualquer discussão. Mas não, foi o Papa Francisco, um argentino, um latino, que fez isso, um Papa que, muitas vezes as pessoas têm uma visão dele que eu posso dizer que não é a visão que deveria existir, né? Que o Papa Francisco, ele aparece para a mídia como uma pessoa que poderia, como se fosse um revolucionário, que deveria fazer 1000 mudanças que nem é possível a igreja fazer. Mas não, ele vem com o primeiro livro, além das mudanças que ele fez lá no direito matrimonial em 2015, 2016, essa mudança foi uma mudança bem profunda, né? E foi justamente no direito penal, justamente aonde muitas vezes as pessoas poderiam ser levadas a entender que não, é o Papa Francisco, misericórdia e essa coisa toda, né? Mas não, ele já entrou
mexendo nessa parte, que é uma parte, como o senhor colocou aí, uma parte que às vezes é espinhosa, é difícil de lidar, porque é justamente lidar com o que é muito humano em nós, né? Em nós todos, fiéis, todos os fiéis, né? Clérigos, religiosos, leigos, porque o livro é feito para todos. Normalmente é mais para clérigos e religiosos, mas também tem a parte dos leigos aqui. Me parece, depois eu quero falar sobre isso também, trocar uma ideia com o senhor, mas me parece que até foi expandido isso. Alguns delitos que eram exclusivos para clérigos agora são expandidos para leigos, né? Leigos também podem ser punidos com algumas coisas agora também que não existiam antes. E eu acho bem interessante ir por essa linha e pensar dessa forma, porque justamente ele quis que se pensasse assim, ao meu ver, ele quis que se pensasse assim, justamente por modificar o primeiro cânon ali para falar disso, né? Essa inserção desse parágrafo aí para deixar claro que a igreja precisa da misericórdia, mas também precisa da justiça. Exatamente. E houve uma mudança, por exemplo, em relação aos delitos contra mores, né? Nós interpretamos contra a moral. Né? E essa reforma ela vai não apenas inserir esses delitos contra mores, delitos contra a moral, para clérigos, de acordo com as obrigações dos clérigos, mas há uma inserção de delitos contra a vida, né? Contra a dignidade da pessoa. Então você vê que não é apenas em relação a clérigos, mas há um alargamento para a vida consagrada, para os religiosos e também para os leigos. Olha só a dimensão que tomou. E é justamente essa interpretação que nós fazemos, né, de acordo com o ordenamento jurídico da igreja. Porque os fiéis, quando nós falamos fiéis, eu me recordo quando eu estudei o Tratado dos Fiéis, no mestrado em Direito Canônico, fiéis não são apenas os leigos. Às vezes nós falamos fiéis, os fiéis da igreja não são apenas os fiéis leigos, mas há também os fiéis clérigos. Então, todo batizado é fiel, né? Todo batizado. Né? Então, eu vejo que a partir desta reflexão, deste aprofundamento, claro que tem como base aí o batismo, a teologia do batismo, e que o direito canônico também bebe profundamente. Então, o direito penal se estende, portanto, a todos os fiéis, sejam eles clérigos, religiosos ou leigos. Os religiosos também são leigos, porque os leigos são aqueles que não são clérigos, mas há aí algo de específico e também já é contemplado. Uma coisa interessante, Manuel, que a gente podia esclarecer aqui, é aquilo que é extracodicial e o que é codicial, porque as pessoas têm aquela visão ainda de que o direito canônico ele se limita a apenas o que está no código, né? Então, seria interessante a gente falar sobre isso também. Sim, a gente tem uma série de... até porque nem caberia, né? Se for fazendo modificações no código para colocar tudo dentro dele, haja código, né? Não tem condições de ter uma lei tão extensa assim. Mas a gente tem várias outras legislações esparsas, né, vamos dizer assim, legislações extracodiciais, e tem saído muita coisa com relação ao direito penal, porque já desde Bento XVI, essa questão da pedofilia tem sido uma situação complicada, né, pesada para a igreja. Desde aquela época, eu não sei se o pessoal vai lembrar, o senhor com certeza lembra, desde aquela época do problema dos Estados Unidos, né? Então, com aquele problema dos Estados Unidos, houve até acelerou muito essa parte da legislação penal.
até com alguns problemas, eu vejo, por causa dessa celeridade que precisou dar ali, né? Eu não sei se eu concordo comigo, mas assim, existe, na minha visão, especialmente por eu ser, a minha formação ser jurídica, não teológica, né? Eu tenho uma visão meio crítica com relação dentro do direito penal, a ampla defesa e a contraditória, né? E ali, naquela época dos Estados Unidos, isso complicou mais, né? Porque a partir dali, a defesa dos padres ficou mais difícil, ficou mais complicada, né? E aqui, eu não vejo que as mudanças que aconteceram no código, porque assim, só para o pessoal entender, existe uma certa hierarquia, né, nessas leis. Existe uma certa hierarquia? Não, existe uma hierarquia nessas leis. Essas leis extracodiciais precisam seguir o código, né? Elas não podem conflitar com o código. Não que o código seja uma constituição. O código não é uma constituição, mas ela é uma lei que vai dar a base para as outras. Então, essas leis esparsas, elas precisam estar de acordo ali com o código. E as mudanças que aconteceram no código, eu vejo que agora que também não contemplaram muito essa parte, né, de ampla defesa, de contraditório. Né, os clérigos, especialmente, eles ficam extremamente desamparados em um processo. Porque, além de tudo, né, existe um problema em direito penal em todos os lugares que ele existe, né, no âmbito estatal também. A maioria das pessoas que não são da área jurídica, da área do direito, tem uma visão do direito penal que é muito complicada. É como se a pessoa, por ela ser acusada, ela já fosse automaticamente culpada, né, e nem merecesse uma defesa. E não é assim que as coisas funcionam, né? Todos têm direito a uma defesa. Isso é essencial que isso aconteça. E eu vejo que no direito penal da igreja isso fica meio capenga, né? Hoje, com a mudança agora, lá não sei se o senhor está com as mudanças abertas aí na sua frente, mas foi inserido lá no cânon 1321 uma expressão que é muito óbvia e muito, assim, para quem formou em direito aqui, é inacreditável que ainda não constasse isso no código, né? Que é que toda pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário. Não colocava porque, assim, não precisava, né? Já estava implícito isso daí. Só que foi colocado e agora está explícito, né? Esse parágrafo foi inserido aí. Então, assim, não existia esse preceito estabelecido aqui dessa forma. E isso, eu acho que isso lá na frente, aí já especulando um pouco, mas lá na frente isso pode mudar alguma interpretação com relação ao que eu falei de ampla defesa e contraditório, né? Pode ensejar uma série de possibilidades, até recursais nos processos, mudar um pouco o entendimento, né? Por exemplo, só para dar um exemplo dessa questão. Hoje, qualquer problema nessa ordem de pedofilia e outras tantas, os padres imediatamente são afastados de forma cautelar, né? Eles são imediatamente afastados de forma cautelar. Então, hoje, se você... É tão complicado que hoje, se uma pessoa qualquer vai lá e faz uma denúncia, por mais infundada que seja, já existe o afastamento cautelar do padre. Ou seja, já existe uma penalização antes de qualquer coisa, né? Que é um absurdo isso, né? Cautelar, que é um absurdo. E isso não foi em momento algum ainda modificado, e acredito que não vai ser. Porque o que está acontecendo, as legislações que vêm acontecendo, aquele outro, não sei nem se é motu próprio, Vox Mundi. Vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Ele agravou isso, né? Ele aumentou essa possibilidade. Sim. Então, eu vejo com algum pé atrás essa situação. É muito complicado, especialmente para o clérigo,
hoje se defender na igreja. Porque o leigo, existem todas as questões que envolvem o leigo. Para o religioso também não é fácil, não. Mas o leigo em si, o leigo que não é religioso, é uma situação diferente, porque, em primeiro lugar, ele não tira o sustento dele da igreja, né? O padre, ele é sustentado pela igreja, ele não recebe salário, né? O termo é sustentação mesmo, porque é em todos os níveis, né? Ele não é empregado da igreja. Côngruas, né? Não é nem salário, é côngruas. É algo simbólico. Não é salário, nem, às vezes consta a palavra remuneração, mas também eu não gosto da remuneração. Para mim, o melhor meio sustento mesmo, porque em todos os âmbitos da vida dele, inclusive intelectual, a igreja precisa estar ali presente e fazer parte dessa parte financeira, né? Ajudar não, bancar mesmo. Não acontece sempre, mas é assim que deveria. Então, o que acaba acontecendo quando quando acontece uma coisa dessa com um clérigo? Atinge a realidade dele ali. Do leigo, atinge toda a visão, a parte espiritual do leigo, né? Ele, numa excomunhão, por exemplo, ele não vai ter acesso aos sacramentos, ele não vai ter acesso a uma série de coisas. Se ele tinha algum ofício na igreja, ele vai perder, e essa coisa toda. Só que o leigo, ele tem outros caminhos, né? O clérigo não. O leigo, ele vai ter um prejuízo espiritual que justamente para que, aquilo que você estava falando, ele tenha condições de perceber isso e isso seja medicinal para ele, para que ele volte, ele se arrependa, ele entenda que estava errado, se arrependa, peça perdão e volte ao seio da igreja, né? Mas isso pode demorar quanto tempo para isso acontecer? O padre, a partir do momento que ele tem a suspensão, ele não tem necessariamente a suspensão das côngruas, né? Mas ele tem um afastamento. E a partir do momento que ele tem um afastamento, me parece já uma punição. Porque sem dúvida. Se o padre está numa paróquia, quando ele é afastado, ele não necessariamente vai saber o porquê que ele foi afastado. Mas todo mundo já fala assim, alguma coisa aconteceu. Né? O padre fez alguma coisa errada. Então já existe uma condenação prévia. E eu acho que essa pequena frase que foi colocada, que já é um termo mais do que batido no direito de vários países, vai ter algum efeito, vai ter alguma mudança lá na frente. Né? Inclusive nas leis esparsas, nas leis extrajudiciais. Pelo que eu estive lendo, como você cita a questão do leigo, né, da punição do leigo, realmente eu acho que essa reforma vai tocar na questão do dinheiro, porque se fala lá de multa, se fala de algo pecuniário, ou seja, então também vai atingir, porque um leigo, digamos assim, na situação atual, não é tão atingido. O clérigo é muito mais atingido. Agora, então, por exemplo, um leigo católico comete, por exemplo, um delito de pedofilia contra não. Vejam que a questão aqui não é quando se fala de menor, não é menor de 16, não. Menor de 18 anos. Olha só a gravidade dessa questão moral. Menor de 18. Não é? Então, se acontecer, por exemplo, um delito por parte de leigo, então qual vai ser a punição? Então, eu vejo que, pelo que eu li, não é? Também haverá punição em relação ao financeiro. Eu acabei de achar aqui, eu até tinha marcado para a gente falar sobre isso. Tá lá no 1336. Né? No cano 1336, que teve um monte de modificações nele. Foram parágrafos acrescentados, né? Porque assim, ele era um bloco, né? Inteiro. Sim, aí ele foi todo destrinchado. Ele foi destrinchado. E aí lá agora existe um parágrafo segundo
que fala sobre pagar multa, né? O mandato, né? Então, o mandato, quer dizer, é uma pena que vai ser imposta para pagar uma multa pecuniária ou quantia monetária para os propósitos da igreja, quer dizer, não é qualquer propósito também, o que seria interessante pensar que as sentenças seria interessante colocar, né, qual o propósito, de acordo com as regras determinadas pela Conferência Episcopal. Então, a CNBB vai ter que se reunir para ver isso aqui, né? Vai ter que ter uma legislação complementar. Outra legislação complementar, já existe uma ampla e agora vai acrescentar mais legislação complementar. Conforme a nossa realidade aqui, né? Digamos então, assim, que aqui... é muito grave, muito sério isso, muito sério. Aqui está surgindo uma possibilidade de pena, essa pena de expiação, né, monetária, que é uma coisa que não tinha, assim, né? Existia, claro que existia. Existia, sim, né? Às vezes, um tipo de... não tinha no código. Existia uma pena, assim, que às vezes confiscavam 30% da côngrua, por algum motivo, uma indenização. Existia isso, né? Continua existindo. Mas multa, que eu me lembre, não existia, né? Não. Nesse sentido, não. Ampliou. Então, já é uma mudança. Emanuel, duas coisas que eu gostaria de comentar, de acordo com a sua fala, né, sobre a questão de nós clérigos. Temos uma certa desvantagem. Retomando aquela palestra, que para mim foi a melhor palestra que nós tivemos, você esteve à frente, né, do Congresso de Direito Canônico que nós tivemos. Sim. Ano passado. O ano passado nós tivemos o congresso, você esteve à frente, né, organizando, e a palestra do Dom José Francisco Falcão, que ele disse sobre duas bizarrices canônicas que existem. Uma você já citou, que é aquela suspensão ad cautelam. Não existe suspensão ad cautelam. Para vocês que nos acompanham, que não entendem muito bem, né, quando um clérigo não necessariamente comete, mas, digamos assim, tem alguma acusação, etc., né, se abre uma investigação prévia, o bispo vai analisar, o bispo vai investigar, né, e existe uma bizarrice, que é essa suspensão ad cautelam, ou seja, uma suspensão do clérigo, o clérigo fica suspenso por motivo cauteloso. Isso não existe. Existe um afastamento do ministério, porém, o clérigo não fica suspenso. Então, ele continua celebrando, ele continua ministrando os sacramentos, ele continua clérigo, né? Não há nenhuma suspensão, há um afastamento, mas esta suspensão ad cautelam é uma bizarrice, e isso foi o Dom Falcão que nos disse. Outra expressão, Emanuel, que está na boca de muitos bispos, viu? Muitos bispos ainda utilizam uma terminologia que não está de acordo com nem com a teologia do Concílio Vaticano II, muito menos com a aplicação do Vaticano II, que é o Código de 1983, que é aquela expressão de redução ao Estado laical. Isso é uma bizarrice também. Isso não existe. Como você vai utilizar um termo de reduzir ao Estado laical com todo o desenvolvimento teológico, canônico da Igreja? Né? Então, mas, Emanuel, ainda existe essa bizarrice saindo da boca de muitos padres. Não, isso daí eu já vi muitas vezes. É uma bizarrice, né? Uma bizarrice. Com relação a essa suspensão, o que acontece, na verdade, não é uma suspensão de ordens que ele não pode usar, né? Não pode exercer o seu ministério, como se ele tivesse o seu sacramento suspenso, né? Não é isso que acontece, né? Apesar que a expressão leva a entender isso. O que acontece são algumas pequenas proibições, né? Privações.
não pode celebrar em público, mas ele continua celebrando normalmente recluso a alguma casa, alguma coisa assim, né? Se for religioso é mais fácil, que ele fica lá na casa conventual dele. Se for secular é mais complicado, mas mesmo assim ele continua celebrando em privado que seja, né? Ele não, às vezes não pode ouvir confissões, porque essa sim dá para poder tirar, e tantas outras pequenas situações, né? Mas a questão é que ele acaba sendo suspenso, na verdade, dos ofícios, né? Então ele não vai, se ele era pároco, ele está fora, ele não é mais pároco. Se ele era vigário, ele está fora, ele não é mais vigário ali. Se ele era juiz do tribunal, se ele era, sei lá, vigário judicial, vigário geral, o que seja lá o que for, ele fica suspenso daquele ofício, né? E aí gera toda essa, para ele voltar, para um padre desse depois voltar, ele não volta, para começar ele não volta para o lugar que ele estava, né? Não tem condições de ele voltar para o lugar que ele estava, porque já gerou todo um escândalo, um problema ali. E essas suspensões geram isso. Então, é claro que a igreja teve a melhor das intenções tentando fazer isso, né? Tentou, vamos matar o problema na raiz. Mas a questão é que nem sempre o problema existe, né? Muitas vezes acontece, eu já peguei casos assim, de padres que, isso acontece demais, você pode falar isso muito melhor do que eu, mas normalmente quando um padre chega numa paróquia, é novo, chega numa paróquia, a comunidade não queria que o outro saísse, acontecem os maiores absurdos, desde dos absurdos de abaixo-assinado, que mais atrapalha o padre que está chegando que ajuda, até denúncias, né? E uma denúncia dessa acaba com a vida do padre daqui para frente, né? Exatamente. É sobre isso que a gente precisa pensar, porque essas coisas acontecem, né? Entre os leigos, nós temos, é claro que existem as vítimas, mas também não são só anjos de candura ali no meio, não, né? E tem gente de todo tipo, gente que às vezes nem frequentar a paróquia frequenta, mas denuncia, né? E a partir dessa denúncia, você arrebenta com a vida do padre, né? E vem esse problema dessa suspensão aí. E o outro ponto que o senhor colocou, da questão da redução ao estado laical, né? É uma expressão que, assim, você colocou bem, né? Não tem nada a ver com o espírito do concílio, o pessoal gosta de usar essa expressão, é o espírito do concílio. Então, não tem nada a ver com o que o concílio pensou, porque a impressão que dá é justamente o que levou o concílio a existir, né? Vai de confronto ao que levou o concílio a existir, que é um clericalismo exagerado, né? É como se o clérigo estivesse muito acima, o clérigo fosse um cristão de casta maior, né? E não é, todos eles têm as suas... O clérigo é uma coisa, o leigo é outra coisa, né? Não é que eles têm... Existe a hierarquia, óbvio que existe a hierarquia, mas não é esse tipo de hierarquia, né, que parece aí nessa situação. Então não existe uma redução ao estado laical, existe, na verdade, uma demissão, né, das funções de clérigo, quando isso acontece. E também coisas que aumentou bastante essas possibilidades de demissão aqui também, né, pelo que eu dei uma lida. Exatamente, afastamento, né? Existem termos aí que precisam ser esclarecidos. E eu penso que essa terminologia é importante, né? É muito importante. Porque aqui no Brasil, infelizmente, essa questão assim, de termos precisos que a igreja utiliza por meio do magistério, Peca muito. Peca muito. A partir de nós, clérigos, que deveríamos esclarecer e colocar os pingos nos is, né? Espero que essa reforma coloque os pingos nos is, e esse é o objetivo da igreja, esclarecer.
antes de entrar nisso, a gente estava falando dessa parte da multa, né? Teve uma outra inserção que eu achei interessante também, foi nesse mesmo cânon, só que lá na parte de privação, né? Que é o parágrafo 4º lá. Aí entra naquilo que eu estava falando da sustentação. Ele coloca a possibilidade de total privação, né, de total ou parte da remuneração eclesiástica. Bom, é claro que isso vai depender do juiz, né? Vai depender da situação, vai depender do juiz, mas imagina você retirar, porque o que acontece? Não a remuneração, mas a sustentação, as cônguras do padre, ela existe, a igreja faz essa sustentação justamente para que ele não precise ter outras funções, né? Justamente para que ele não precisa ir advogar, ele não precisa fazer isso, fazer aquilo e trabalhar no mundo civil normal. E, aliás, é proibido pelo direito, né? Que ele precisa da autorização do bispo para isso, né? Então, para que ele possa exercer de forma integral, 100%, o seu sacerdócio. E não precisa preocupar com esse tipo de coisa, né? É para isso que existe a sustentação do clero, né? Minha dissertação até nesse tema aí. Mas o que acontece? Se você tira total, qual que é a outra fonte de renda que o padre tem? Ele dá aula. Ele pode dar aula. Tudo bem, ele pode dar aula. A grande maioria dos padres que eu conheço não são professores. Muitos são e podem realmente ser professores. Mas eles podem, né? Não necessariamente eles são. Né? Eles buscaram o seminário, buscaram essa vida porque eles queriam ser padres, não porque eles queriam ser professores. Né? Professor é uma coisa que aconteceu ali no meio do caminho e achou bom, interessante e tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas a vocação dele não é professor. A vocação dele é sacerdote. Ser sacerdote. Né? Então, você tirar o todo, a parte ainda vai, porque seria como se fosse uma multa, né? Mas o todo, o total, né? É bem complicado. É bem complicado, mas, Emanuel, eu vejo, olhando a realidade aí da nossa igreja, tem bispos que já estão fazendo isso. Vejam, essa reforma ela vai entrar em vigor no dia 8 de dezembro. Existem bispos que já fazem isso. Penalizam o padre retirando parte das suas cônguras. Uhum. Ou seja, que respaldo tem? Não tem respaldo. Não é? Então, para você ver a situação, né? Eu vejo também, Léo, existe eu não sei até que ponto que eu posso dizer que isso é um problema, mas eu acho que é um problema. Brasil, América Latina especificamente. Aqui, os clérigos, eles não buscam o que é direito deles. E existe, e eles têm direito, né? Vocês têm direitos. Aqui no Brasil, é costume o padre ser pároco, coordenador da catequese, juiz do tribunal, e não sei mais o que, isso, aquilo, aquilo outro, né? Se você pega um padre lá na Europa, Espanha, Itália, Portugal, e você fala assim para ele, bom, então tá, você vai ser pároco, mas o bispo, né? Eu queria também que você agora, você vai assumir também aqui sei lá, a chancelaria, né? Você vai ser chanceler da diocese. Certo, eu vou ser chanceler da diocese, como é que é? Como é que funciona aqui a parte de remuneração e tudo mais? Né? Aqui não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. As pessoas eu acho que não sabem disso, mas o padre, ele é pároco, ele é chanceler, ele é um monte de vigário geral da diocese, ele recebe pelo mesmo valor, né? Sim. Independente da quantidade de ofícios que ele vai acumulando. Pelo menos na maioria das dioceses que eu conheço, na maioria não, na totalidade das dioceses que eu conheço acontece isso. E isso acaba partindo para todos os outros direitos, que é direito do padre.
e ele não reivindica isso. Um grande problema que existe em quase todas é, por exemplo, não sei se quase todas, mas em muitas, é que os bispos, por exemplo, não nomeiam párocos, eles nomeiam administradores paroquiais. É diferente, né? Um para começar tem estabilidade, o outro não. Então são direitos, né? Se nessas coisas mais que me parece mais simples do que o direito penal é deixado de lado, o que dizer do direito penal? Em que eu já peguei casos de padres que o bispo pediu, o bispo falou para ele assim, eu queria que você fizesse um mestrado ou um doutorado lá na Europa. Tá bom, mandou o padre para lá. Suspendeu as cônjuges dele. Como é que esse padre vai viver lá? Ele tem que se virar para viver lá, né? Existem formas, claro que existem formas de viver lá, porque ele vai procurar uma paróquia, porque lá existe muita coisa, né? Em alguns lugares, Espanha, Portugal também, né? Itália também tem, inclusive para ouvir confissões, você pode chegar no pároco lá, você ouve por confissão ou por tempo, não sei, você recebe alguma coisa, mas ele tem que se virar nos 30 ali, né? E eu já vi isso mais de uma vez. O bispo simplesmente suspendeu. Isso porque o padre foi para lá por pedido do bispo, né? Agora imagina se o padre simplesmente vai bater de frente numa ação penal que foi movida pelo seu bispo. Isso não acontece. Isso não acontece. No mundo real, isso não acontece, né? E aí eles acabam ficando mais penalizados, porque ele poderia, nesse caso aí, o bispo já está sem nenhum parâmetro legal, tirando as cônjuges do padre como uma penalidade. Ele pode recorrer? Claro que ele pode, né? Existem recursos acima do bispo. Ele pode ir para na congregação dos bispos, fazer algum tipo de denúncia, ele pode recorrer, inclusive, para assinatura apostólica e outras tantas possibilidades aí. Mas faz. Não faz. Ele não faz isso. A questão é como fazer com que os padres compreendam isso, né? Porque é uma questão até de humanidade isso aqui. É uma questão de humanidade. É preciso ter uma digna sustentação. A sustentação não é qualquer sustentação, é uma digna sustentação. E aí, se você corta tudo, como que as coisas vão... Ele vai ter que mendigar, porque é isso que ele vai ter que fazer, né? Se for um padre que ainda tem os pais, tem irmãos e tudo mais, ele vai atrás, ele vai pedir, ele vai, né, viver ali da boa vontade daquelas pessoas, de parentes, ou da própria comunidade, que às vezes vê a situação ali e ajuda, dependendo do problema também, né? Às vezes nem ajuda também, dependendo do problema. Mas são coisas que precisam ser pensadas antes de colocar em prática. Qualquer sentença, no direito, no Estado ou no direito canônico, tanto faz, não é simplesmente ir lá e sentenciar. É preciso pensar nos efeitos daquela sentença. E muitas vezes eu não vejo isso acontecer. Se falam de misericórdia, mas não agem conforme misericórdia, né? Uhum. Mudando um pouco, Emanuel, até que o nosso tempo já também se esvai. Nós temos apareceu ali, eu achei muito interessante aparecer a questão da excomunhão late sententia para aqueles que querem ordenar mulheres. Também é algo que aparece aí nessa mudança, e é algo firme, que nós temos desde o Papa João Paulo II, que fechou essa questão de ordenação de mulheres, apesar que nós temos grupos, eu falo dentro da igreja, mas na verdade são grupos que não são católicos, né? Se dizem católicos, até mesmo aquela aberração, aquela coisa bizarra das católicas, né? Na verdade não são católicas, pelo direito de decidir, que são a favor do aborto. Assim, é aquela fumaça de Satanás que entrou mesmo na igreja. Mas essas mudanças, então, são muito firmes em relação à ordenação
de mulheres, aqueles que tentam ordenar mulheres, a excomunhão late sententia, que é uma excomunhão automática, né? A palavra late sententia é uma sentença escondida. Então, acontece ali a excomunhão pelo próprio ato, né? Ipso facto, pelo próprio ato, pelo próprio fato ali do delito. Então, é uma coisa que também contempla essas mudanças do livro 6. Eu achei interessante essa eu achei interessante porque, assim, diz bem, retrata bem o tempo que a gente está vivendo, né? O direito é isso, né? Ele precisa retratar a sociedade atual. Não deveria nem pensar em existir uma legislação dessa, mas ela existe justamente porque já tentaram, né? Senão não precisava da legislação, porque dizem, tentam e tudo mais. Uma coisa que eu acho interessante, só para o pessoal compreender, como que é o nome, né? É tentar ordenar, porque não vai conseguir, né? Mesmo que faça todo o rito, né? Não rito. Vai, não ordena, não existe, não tem jeito. Mas é a tentativa. E a tentativa é que é penalizada, porque não tem, isso não pode transparecer para as pessoas que às vezes são simples e veem aquilo ali e bagunça a cabeça dela inteirinha, né? Ela fala assim, ué, o que está acontecendo aqui? Então, mas isso são questões justamente do tempo, né? O tempo que a gente está vivendo. A gente tem visto outras denominações mais antigas, os anglicanos, por exemplo, né? Com uma abertura muito grande a isso. Hoje nós temos lá, não sei nem como é que eles chamam. Eles chamam de episcopisa. Eles chamam de episcopisa, tem as episcopas, né? Pois é, episcopos, né? Porque feminino de padre é complicado, né? Padre, madre. Presbítera, tem as presbíteras. Presbíteras, Então, e as pessoas vão vendo isso, e veem lá, elas usam, né, clésima, igual o senhor tá aí de clésima, então, usam. Elas usam, e as pessoas se confundem, não sabem o que é, aonde tem, né, os anglicanos, aí as pessoas acabam se confundindo, o que está acontecendo? Então, foi interessante essa mudança. Uma outra mudança que eu achei sutil, bastante sutil, lá no finalzinho do livro, foi, eu não sei nem se eu estou exagerando em relação a isso, mas o cânon que era exclusivo para aborto, que era o 1398, né, ele virou um parágrafo lá no final, né, ele virou um parágrafo. Não vejo que seja por questão de... Antes ele era só 2 linhas, né, 3 linhas, e agora ele é um parágrafo dentro de outro cânon. Eu não vejo que é porque é menor, a situação é menor. Não por isso, mas porque a situação já é de um certo conhecimento. Né? Lá em 1983, quando foi promulgado o código aqui, ela não era de conhecimento tão público, até porque não era tão simples fazer um aborto e não era tão aceitável pela sociedade fazer um aborto. Né? Hoje é muito simples, é muito aceitável. E a igreja, antevendo que as coisas estavam caminhando nesse rumo, colocou lá a pena, lá a sentença pro aborto, né? Mas hoje ele passou a ser, estou até procurando aqui, passou a constar dentro de um outro cânon que fala de outras coisas também, né? Então, são essas sutilezas nas mudanças que eu achei também interessante. Isso aqui deve ter sido discutido, como a gente vê aí nos livros de Atos e tal, que eles discutem vírgulas aqui, né? Eles discutem artigos na hora de escrever. Isso aqui deve ter sido discutido a exaustão. A exaustão. Se mudaria ou não, se tiraria ou não. Mas houve algum outro tipo, alguma outra tipificação em relação ao aborto? Ou permanece a mesma tipificação? Permanece igualzinho. Deixa eu tentar achar aqui. Era o 1398, né? Agora não é mais. Agora o 1397. Ele é o 1397, parágrafo 2. Né?
quem adquire, acho que a tradução ficou ruim aqui, É. mas quem procura o aborto, né, se ocorrer, isso ficou mais claro, porque antes não tinha, né, essa clareza do se ocorrer, incorre em excomunhão lá com a sentença. Então, assim, no final das contas é a mesma coisa, né? O crime tentado também não vale, tem que ter acontecido o aborto. Mas Sim. agora ele tá dentro de um cânon que tem 3 parágrafos, né? Que fala de outras situações também, de assassinato, cometer assassinato, sequestro, né? Violência ou fraude, mutilar, ferir gravemente, e esse tipo de coisa. E aí colocaram o aborto lá para poder inserir, no 1398 que falava disso, para poder inserir outras questões em relação à privação de cargos e essas penas justas, que é justamente tentando atacar a questão da pedofilia, né? Porque na hora que vai atingir essas... Aliás, todas essas mudanças nós falamos aqui de côngruas, de ofícios, de cargos e tudo mais, tentando atingir essa questão da pedofilia para que ele pense algumas vezes antes de fazer isso aqui, porque vai ter algum tipo de punição. Então teve essas mudanças aí. São mudanças significativas, mas, bom, até o dia 8, talvez, não sei, porque haverá aquela intervenção da Santa Sé na Alemanha, em Colônia, em relação àquele caso dos padres rebeldes. Apesar que isso já está contemplado no cânone, eles já se enquadrariam nesse delito, né, de desobediência, de clérigos desobedientes. O problema lá é que é quase que uma diocese inteira, né? O problema lá é Colônia, né? Não é um caso isolado, é praticamente todo mundo, né? É uma boa parte do clero. É bem complexo, bem complicada essa situação na Alemanha. E assim, eu estava falando no começo, né, naquela outra lá que não deu certo, que eu não sei se você recebeu aí, eu recebi um convite para vai ter uma espécie de seminário sobre essas mudanças no dia 15 agora, né? Que inclusive vai ser um monsenhor que trabalha lá na comissão dos textos legislativos que vai falar, né? Olha só. E aí várias questões aqui eu acho que vão ficar mais claras, né? De dúvidas, de como aplicar, inclusive. Mas, na verdade, eu assim, já caminhando para o final, né? Mas eu espero, antes até dessas sanções aqui, eu esperava uma mudança no livro 7. Né, na parte processual. Eu esperava mesmo essa mudança processual, até porque já tinha tido a mudança processual do matrimonial. E eu esperava que viesse uma mudança do livro 7. No restante, né, no resto do processo. Sim. Justamente para contemplar todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Algumas garantias, algumas certezas, algumas possibilidades que parece que são meio falhas, né? Que ficaram meio que paradas no tempo. Não é nem que são meio falhas. É coisa que ficou meio parada no tempo. Paradas, enquanto exatamente. As legislações dos estados, os países evoluíram nessa parte processual, né? Tem toda uma estrutura enorme. Na igreja não tem. Era muito... lá em 1917, era uma estrutura muito boa de processo, só que o tempo passou. Né? Já tem mais de 100 anos isso. Isso precisa dar uma modificada. Não sei nem se tem, não procurei saber, se tem já comissões, estudos com relação a essa parte. Mas eu acho que seria bem interessante. Né? Com certeza, com certeza. Simplificar, acho que a reforma da Mitis Iudex Dominus Jesus, né, em relação ao processo matrimonial, processo breve, apesar que a legislação
atual, por exemplo, o vademecum em relação aos crimes contra menores, a questão processual está bem adiantada, digamos assim. Nós tivemos recentemente um curso aqui na Faculdade de Direito Canônico de São Paulo, né? E tivemos um curso sobre essas questões atuais, e foi excelente. E eu vejo ali que é uma reafirmação do processo, mas com todas essas peculiaridades do vademecum, né, do vos estis lux mundi, e todo esse processo aí atual da luta da igreja contra esses delitos contra menores. Existe, e nessa parte aí existe muita coisinha, né? Muita questão que precisa ser deixada mais clara e outras que precisam ser impostas mesmo. A questão dos menores aí, é necessário criar aquelas comissões, né? As comissões dos menores. Essas comissões, ela não tem poder de denúncia nem de nada disso. Ela vai receber, né, as denúncias, mas qual que é o poder judicial que elas têm? Na verdade, o que ela tem que fazer é entregar isso, juntar tudo, entregar isso para o promotor, né? Promotor de justiça. Eu não conheço tantas dioceses que o promotor de justiça funciona. Aliás, tem diocese que nem tem promotor de justiça. E o promotor de justiça, ele deve ter mestrado, doutorado em direito canônico. Assim como o defensor do vínculo, né, que são duas funções importantíssimas. Eu conheço diocese fora do Brasil que tem 2 promotores. Né? Um promotor só para o matrimonial, porque aí pode ser um leigo, e um promotor para o penal. Porque aí tem todas aquelas situações, né? Fica mais complicado, não pode. Então, tem 2, né? A gente está custando a ter um aqui. Então, essas comissões, eu vejo que se hoje o promotor funcionasse bem, não precisava nem da comissão. Né? As denúncias chegariam diretamente para o promotor e ele avaliaria ali e faria denúncia ou não. Né? Então, eu vejo que mexer aí já é uma análise menos pontual dos cânones e mais geral, né? Mas eu vejo que mexer nas sanções, antes de mexer no instrumental para que essas sanções sejam aplicadas, pode complicar. Pode complicar isso na prática. Mas vamos ver o que vai virar. Vamos ver como vai ser. A igreja é prudente, né? A igreja dá passos largos, né? Mas vamos ver aí os efeitos disso, né? E fica... Com certeza isso tudo foi pensado, estudado já. Sim. Vamos finalizar, então? Vamos. Foi uma grande graça nós estarmos conversando sobre essas mudanças, né? Sobre direito penal, que é algo tão parece ser distante, mas eu vejo que os nossos fiéis, os leigos, têm uma grande sede, Emanuel, uma grande sede de conhecimento, de querer se aprofundar nas coisas da igreja, porque é isso que leva, né? O aprofundamento, o conhecimento, e nós podemos, então, contribuir um pouco com esse processo aí de edificação da igreja. Uhum. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que fizeram. Perguntaram se fica gravado. Vai ficar gravado no meu Instagram, tá? Mas daí o doutor Emanuel pode compartilhar, se não me engano, você pode compartilhar, né, doutor? Sim, pode. Depois a gente pega e vai lançando. E também teve uma pergunta aqui perguntando se eu sou do caminho neocatecumenal. Não sou do caminho neocatecumenal. Eu só sirvo as comunidades neocatecumenais aqui da minha diocese, que estão em 2 paróquias.
na catedral e numa outra paróquia, né? Apenas sou amigo e celebro os sacramentos, celebro a Eucaristia com o caminho neocatecumenal. Só isso. Tenho apreço, tenho amizade, mas não pertenço a um movimento. Não pertenço, até mesmo porque eles têm padres formados por eles, né? Tem padres, eles têm seminários espalhados pelo mundo todo, né? Mas ser do caminho neocatecumenal, não. Eu tenho um conhecimento, tenho uma proximidade, tenho um carinho por eles, celebro para eles, né? Gosto daquela espiritualidade que eles têm, daquele jeito que eles têm, tudo, respeito muito e caminho com eles. Não caminho, de fato, não faço o caminho neocatecumenal, mas tenho essa ligação. Maravilha, então. Vamos encerrando, então. Doutor, obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Já fizemos algumas lives juntos aí. É sempre uma grande alegria, uma grande graça. Tá bem? Então, até a próxima, né? Até a dia próxima. A gente marca outra coisa. Maravilha. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.